Fala, João. João Padilha, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, está perguntando tudo sobre a água. A primeira água que veio da planície, água salgada, água doce. O que dá para você falar sobre água? A primeira água é a água do mar, que fez a divisão da terra. Por isso está escrito lá, mar, maior água nacional. É a água do mar. Só que essa água é contaminada com sal, por causa dos robôs. No fundo do oceano eles soltam uma salmoura e aí contamina toda a água. Não serve para beber, não serve para nada, é só para andar em cima mesmo. Então essa é a primeira água. E a planície que virou água. Primeiro saiu a resina da planície, torrou e virou cinza. Aí depois a planície começou a ficar gomosa, dessa goma foi afinando, cada vez mais fina, até virar água, e começou a cair em cima da terra. Aí começou a encher a terra de água, conforme ia na planície e enchendo. A primeira água. A segunda água é a chuva, o chuvisco. Mas é já bem mais adiantado, ali para frente. O calor do foco de luz começou a sair da terra, o vapor da terra. Esse vapor da terra, pela evaporação da terra, começou a formar as primeiras chuvas. Que é o chuvisco, a chuva. Essa é a água doce. Essa é a que bebe. E mais tarde, com a evolução, a deformação, começou a surgir as classes de pedra. E como as pedras estão ligadas no chão, tem muito calor lá embaixo. Aí as pedras começam a evaporar. Aí aquela água, depois de pronta das pedras, vai descendo e vai formando a nascente e as cachoeiras. É a terceira água. Mas também é água doce. É o suor das pedras. A gente entender, né? Se soa, só que as pedras, como ela está lá embaixo, ligada na terra que está muito quente, aí ela mesmo é a que mais sofre as pedras. É a classe que mais sofre as pedras. Aí ela começa a suar. E esse suor, essa evaporação vai virando água. Aí a água, depois de pronta, ela só desce. Aí vai formando aquele filetinho de água descendo, de água de morro abaixo, aí vai formando cachoeira. Aí quando chove, enche, porque a cachoeira está fininha, né? Aquele filetinho e como é muito, hoje em dia, muitas pedras tem lá embaixo. Né? Então forma bastante cachoeira. E mais com a chuva aí enche o rio. Quando para de chover, o rio fica mais seco. Aí fica, continua as pedras suando. Aí a natureza às vezes quer mudar o curso, mas não para, ela não para. Muda o curso, você não sabe para onde foi. Aí você acha que secou a fonte, mas não tem como secar, porque as pedras estão suando direto. Aí sai em outro lugar. Às vezes não sai, fica lá por baixo. Aí tem que brotar em algum lugar. E assim vai formar. Mas só que as pedras depois. Primeiro nasceu o animal racional com o privilégio do raciocínio. Depois, mais tarde, época diferente, os irracionais, diferentes que são outros. E mais na frente, as pedras. O que mais sofre são as pedras. Sim, isso é o
Então as pedras são pra caramba. E essas que ficam lá embaixo. E tem aquela também que sobe pra caramba, que é o diamante. Essa também sobe pra caramba, lá derretida no fogo. Então tá aí, a maior água racional é o mar. Porque o mar vai só enchendo. Tudo que chove, todo o rio vai cair nele. Aí vai só enchendo. Quando o nível já está, aí a planície desce um pouquinho lá embaixo. Aí, se não tivesse essa regulada da planície que ainda tem lá embaixo, ela cobria tudo. Porque a água vai nivelando. Ela vai nivelando. Quando está naquele, chega naquele alerta, aí ela desce. Só que essa planície, ela está segurando a barra até a 22ª eternidade. Então, na 22ª eternidade, tem que acabar tudo isso aqui. Porque tem que voltar para o seu estado natural, que é o mundo racional. Então, é o prazo dado pelo racional superior, acabar tudo isso aqui. Voltar assim, já deu para mostrar o que é a desobediência. Quando isso aqui acabar, aí não vai ter mais nada, nunca mais vai ter isso. João, o livro que eu estou lendo está falando da primeira mecânica, a mecânica racional. Aí está falando da goma e da resina. A goma e a resina eram antimatéria? Sim, a resina que saiu da planície. Resina é uma substância inflamável, mas... Então, mas até a resina e goma é antimatéria? É matéria. Já é matéria? É matéria. A resina já é uma matéria. Porque o livro fala que a primeira mecânica foi a racional. Confundiu. Sim, a primeira mecânica é um movimento irracional. De sair do mundo racional e ficar em cima da planície. A primeira mecânica dos racionais. Irracionais. O primeiro movimento deles. Dos racionais. Sim, saiu do mundo racional, mas tudo isso aí faz parte da mecânica racional. Qualquer movimento irracional faz parte da mecânica racional. Mas a primeira foi os habitantes. Saiu do mundo racional e ficou em cima da planície. Sim. A planície desceu intacta. Ela não pôs lá em cima, lá embaixo. Desceu lá. Aí formou várias divisões. Tudo isso aqui faz parte da parte racional. Da mecânica racional. Aí a planície ainda estava intacta lá embaixo. E aqueles habitantes em cima. As últimas virtudes deles começou a sair já sem força, subir. Para ganhar força foi acumulando uma na outra, para ganhar força. E aí virou um foco de luz. Aí esse foco de luz começou a esquentar, aí começou a deformar a planície. Aí começou a sair a resina da planície, aí já veio a matéria. Mas quando ele fala que a extinção do habitante foi a primeira mecânica racional, é continuação da lá de cima. Sim, é continuação. É que é uma coisa só e ele dividiu para a gente conseguir entender. Então são três mecânicas. A primeira, racional, os movimentos irracionais, que deu causa à mecânica material. E a mecânica material deu causa à mecânica celeste. Mas lá na frente, Quando ele resume, explica um pouquinho, depois volta lá em cima. Do jeito que eu entendi, parecia que ficou enrolado, porque tinha resina e tinha goma. Como é que a mecânica racional é a primeira, se já tinha resina e goma? Mas é a continuação lá de cima. Lá de cima. Então, o primeiro movimento, sai daí que essa parte não está pronta. Ele fazendo uso da liberdade ficou. Ele não tinha como o racional superior falar para ele se eles vão sofrer, se eles vão se transformar, porque ninguém sabe o que é isso. Aí esse movimento parou na extinção, né? Começou lá, na desobediência, e terminou na extinção. Sim. É o resultado. Hoje em dia é o resultado disso aí. Então, o resultado da desobediência é esse segundo mundo. Tudo tem que voltar. Tem que voltar e nunca mais acaba. Nunca mais. Nunca mais acontece. Acontece de novo. Isso que ele está falando
O racional fala assim, foi recuperado, num determinado ponto de vista, ele fala, foi recuperado o animal racional e o bicho racional. Só que o bicho racional demora a desenvolver o raciocínio, por isso desce de classe. Aí mais na frente ele fala assim, a goma está sendo extinta, assim como os racionais se extinguiram na primeira fase. A goma, no caso, hoje somos nós, o pingo d'água, né? Está se extinguindo. Nessa sequência que ele está falando, da goma, que se refere como hoje a recuperação do animal racional. Aí esse está descendo de classe, porque não desenvolve. Então o bicho tem o animal racional que se anima, se conhece. Tem um bicho racional, o turrão, que não quer saber nada, desce de classe. Aí vão voltar na criatura mental. E tem a classe de bicho racional, que foi antes de animal racional. Então a classe de bicho que veio de selvagem. Selvagem, bicho e animal racional. Aí nessa classe de bicho racional são os animais racionais. Só precisou evoluir lá, dá para poder entrar na classe de animal racional e se animar, se conhecer e a fada. Então tem essa colocação também. Que deu causa. Quando ele fala que o bicho é teimoso, desce de classe, é o ser humano. Mas o ser humano ele é um animal racional que tem raciocínio. Mas como ele não quis saber, não se animou a se conhecer, desce de classe. Essa é a recuperação que ele está falando, no Rosário da Vida ou agora na fase racional? Tudo isso aí é no Rosário da Vida. Exatamente. A fase racional é a última fase, é recuperando todo mundo. Quem fizer por onda é recuperado, quem não fizer desce de classe. Porque de uma forma assim, bem simples, bem natural, ele vai nos preparando para mostrar uma verdade que até então a gente não percebe. Por exemplo, às vezes a gente olha uma mata e fala, que coisa linda. Mas ao mesmo tempo a gente não conhece o problema que tem naquela mata. Aí a gente olha a árvore, tudo que vive em torno dela, que anda em torno dela, formiga, inseto, tudo doença que ela tem que suportar na classe de parada para poder se sustentar, até sustentar nós mesmos. O pavor dela ver a gente perto dela, ela sente, né? Então, a lapidação da árvore, ela nasce e vai crescendo. Depois que ela cresce, para os galhos, aí com o tempo ela vai morrendo. Certo. Aí vai infiltrando nela novas vidas. Você pensa que ainda é da mesma árvore. E aí ela já morreu faz hora. Aí precisa vir um temporal para derrubar ela. Para derrubar aquela árvore. Aí enquanto não derruba, ela fica lá em pé. Mas está morta. Vai comendo, vai soltando fragmentos. Aí vem a água, infiltra nela e nasce outra vidinha, outra asinha lá. Da mesma família. Aí você pensa até que ainda é a mesma árvore, tá? Mas não é, ali é outra. Ela vai crescendo ali, nem como tá certo ali, em cima de uma árvore já foi. Ela vai crescendo, crescendo, aí chega num ponto que não tem como ela. Aí já começa a entortar pra cá, entortar pra lá. Aí a pessoa fica estudando achando que é a mesma árvore, e não é, ali já é outra vida. Porque naquela árvore ali, por exemplo, que tem de parasita montado nela, certo? E a lapidação dá dor, e a árvore sente dor. Ela grita, ela chora, ninguém escuta. Só que se você entrar no código de entendimento dela, você vê que ela está sofrendo pra caramba. Aí vai lá formiga, bicho, come ela, mastiga ela, vai lá uma pessoa, tira a madeira, faz uma cadeira, e ela sente tudo isso aí. Vai lá o elefante, encosta nela e fica se coçando nela. É lapidação. E ela reclama, o elefante não está aí. João, desse jeito que o senhor está falando aí, é a mesma coisa que acontece com a gente? Tipo assim, tem um cara na internet que está falando que diabetes não existe.
que existe são a infiltração de bactérias, fungos dentro do pâncreas, que não permite mais o pâncreas funcionar. Não. O pâncreas é uma glândula, né? E o próprio pâncreas ele mesmo transforma. Quando a pessoa morre, todos os órgãos vão se transformar em bicho. Sim. E assim tem a durabilidade de cada órgão. A natureza já faz assim a durabilidade do aparelho. Tanto. Mas tem, por ser uma deformação, um órgão pode se transformar antes. Sim. Agora, enquanto é dificuldade, por causa da energia que está lá ainda funcionando, que conserva. Quer dizer, como um produto que estraga, você põe na geladeira, demora, porque está na geladeira, mas vai. Mas às vezes um ou outro não é igual. Aí dá para acontecer isso aí. Mas aquele próprio bicho, o pâncreas é do próprio pâncreas. Do próprio pâncreas. É como o bicho do queijo. É do próprio queijo que transforma bicho. Não é que vem de fora. O pâncreas produz 2 tipos de insulina. E a insulina serve para diluir o açúcar. Aí ele parou de funcionar, aí a pessoa vai se encher de açúcar, não vai dar problema. Porque precisa do açúcar, mas não em excesso. Tudo que é excesso prejudica. Então, mas é o próprio órgão, porque é o pâncreas. O próprio órgão. Ele, a durabilidade dele é, vamos supor, 90 anos. Até 90 anos ele segura. Depois disso ele pode começa a se desvincular. Agora, ele pode se estragar antes. Existe essa possibilidade de isso é qualquer órgão. infiltrar fungo, bactéria. Aí como o ser humano, depois de pronto, é um conjunto de ruína, ele se torna um hospedeiro, ele se torna um hotel para bactéria, para vírus, para tudo. Os vírus vêm entre você, pô, 3 estrelas, outro é 5. Aí você vai se alimentando do seu próprio sangue. Aí o próprio sangue vai levando ele na corrente sanguínea. Aí ele se infiltra, se aloja em algum lugar e fica se alimentando ali. A alimentação da substância que tem no sangue vai alimentar as células, eles também começam a se alimentar. Aí, no que ele se alimenta também ele produz o lixo dele, urina, defeca, tudo no ser humano. Então o ser humano é um hospedeiro, hospeda ele. Aí você vê tudo enrascado no hospital. Interessante nesse caso aí, por exemplo, que nós somos uma parasita que alimenta um monte de parasita no próprio corpo. Certo? Uma coisa interessante que você me falou no tempo atrás, que me chamou muito a atenção, esse negócio da árvore, por exemplo. O ser humano, ele morre, dorme, transporta, sente dor. A árvore corta ela, recorta, ela continua sentindo dor. Porque ela ainda está viva. A não ser aquela que já está podre. Ela que já está podre já morreu. Então é que ela já está oca, essa já está morta. Aí se nascer outra, bater água nela e começar a nascer mais um galinho, esse galinho é outra vida. Agora, se você cortar o galinho, ele vai sentir. Agora, se cortar outra, que já está podre, não. Porque ela já está. Mas uma boa, assim, ela está boa. Aí você chega lá, você vai fazer um banco desse, você tem que pegar uma madeira boa. Não é pegar madeira podre. Certo. Vai cortar, ela vai sentir dor, ele vai recortar até Rapidão. o que eu entendi é o seguinte, é que quando a umidade, você pega uma madeira, por exemplo, abaixo de 15 graus, que é o caso do Cuiabá, o menor umidade dele é 17, 16. Aí essa madeira, ela morre, ela não pega mais água durante o período de umidade. Certo? Agora, quando essa madeira não é seca, na estufa, por exemplo, ela, por exemplo, até a madeira do telhado, ela umedece ao longo do período de chuva. Significa que ela ainda está viva ainda. Assim, um pedaço dela. Só que como a água é um conjunto de vida, aí forma uma vida, como o ser humano é um conjunto de órgãos. Todos os órgãos são vida, um separado do outro. Ali são vida. Mas o ser humano é o todo. O ser humano é o conjunto todo. Aí forma aí entra em harmonia. E aquele conjunto tem os organizadores, que são as glândulas, que comanda
hormonalmente o corpo. Aí tem dois sistemas de comando, hormonal e muscular. Mas tudo são vida, é um conjunto. O ser humano é uma vida do funcionamento dos órgãos. Todos eles funcionando faz esse barulho. Esse barulho forma uma vida. Aí essa vida é uma vida sensível, sujeita a tudo, que somos nós. Aí você desenvolvendo raciocínio, essa vida é aproveitada. Que somos nós. E essa vida tem consciência, que é o resultado do funcionamento dos órgãos. Aí aproveitada essa vida se liga à vida eterna. Aí não morre mais. Não morre mais. Isso é o bom da gente. Agora, se o aparelho morrer antes de se ligar à vida eterna, aí você não vê nada. Você vem aqui, você dá uma porrada bem firme nela, ela não vê nada. Você recebe aquela pancada, você não vê nada. Se voltar, quer dizer, não morrer, aí você vai sofrer a pancada. As consequências da pancada, o ferimento. Eu prefiro que morra. E se morrer, você não viu nada. Aí você vai transformar. Aí quando você nascer lá, está com uma energia e não sabe nada. Então, assim, essa é a vida da gente. E não é vida, é uma centelha de vida, é só uma coisa provisória. Mas se essa coisa provisória se ligar à vida eterna, pronto. Fica eterno. Fica eterno. Agora, o dono da vida, dessa vida nossa, é o habitante. Nós não somos donos de nada. O dono que está na nossa, no nosso cérebro, esse habitante, esse é o dono da vida. Só que não está por conta dele, ele fica por conta do aparelho. E o aparelho é movido à transmissão, a bicho. Não. Por exemplo, uma árvore que nasceu para viver 50 anos. Aí vai o cidadão lá, corta essa árvore com 40 anos. Aí faz uma mesa, um banco desse daí. E esse banco, essa mesa dura mais 50 anos, né? O que mantém essa madeira depois de Então, a própria madeira ainda não está, porque a durabilidade desse tipo é bem grande. A durabilidade é mais. Só que é uma vida parada. Só serve para isso mesmo, para servir e é a vida dela ainda. Às vezes cortou um pedaço, aquele pedaço, tem várias vidas ali naquele pedaço. Aí eles vão manter. Mas ela não morreu. Não, porque ela não morreu, ela estava viva. Sim. Só se tiver podre. Se ela já tiver podre, oca por dentro, ela já está morta. Aí tem que vir um temporal para derrubar ela. Derrubou a árvore. Aí ele já tira, já planta outra. Mas se não derrubar, você vê que até os temporais é preciso e necessário. Para derrubar essas árvores centenárias que a senhora fala. João, para toda doença existe remédio? Se a natureza fez a doença, em contrapartida ela fez o remédio também? Então, quando ela quer, ela faz uma doença para durar 200 anos ou mais, aí não vai durar. Quando ela já quer acabar com aquela, o que é controle, faz surgir a cura. Mas ela já tem a cura com ela já. Sim, tudo é ela. Ela só faz a liberação da cura. Por que tem doença? Uma, porque estamos na deformação. A própria natureza, depois com toda a experiência que ela fez, criando vida, fazendo experiência, ela chegou à conclusão que as doenças inventadas por ela é para destruir, porque tem que transformar. Uma coisa transforma em outra, uma coisa transforma em outra. Se ela não coisar, a própria transformação das coisas. Então ela faz uma vida, dá uma durabilidade e ele transforma. Se ela fizer uma vida e der vida eterna, ele vai transformar. Não existe vida eterna. Ele vai transformar, sem o consentimento dela ou não. Ela pode dar uma durabilidade maior. Porque uma coisa não para. Só vai parar de transformar quando chegar ao seu estado natural, que é planície racional. Aí, então, isso aí ela fez uma experiência antes. A natureza são duas energias, eletromagnética. Depois dela pronta, ela foi se adaptando. Uma criança que nasce precisa de um tempo para ter entendimento.
assim com as duas energias. A energia da resina e da planície, e do elétrico e magnético. Depois dela pronta, precisou de um tempo para ter noção das coisas. Quando ela começou a ter noção das coisas, já existia água, terra, sol, lua, tudo isso aí já existia. Então ela não sabia nada de onde surgiu isso aí. Aí ela foi fazendo experiência. Isso aí é muito tempo, muita vida. O pai fala 21 eternidade, mas é muito mais que isso. Quando ela pensa em lançar uma doença, ela está pensando em lançar a doença, mas já está já com o antídoto na mão já. Sim, aí ela já faz doença, tudo, aí ela entendeu o que é a transformação. Ela faz um ser humano, vamos supor que 90 anos, mas ela fala que com 100 anos ela já vai transformar. Ela já faz para morrer com 90 anos. Aí transforma do jeito que ela quer, aí fica no espaço de energia e já passa para outro. Assim, antes de vir a transformação natural. Então ela vinha fazendo essas experiências. Senhor João? Na família passada, o senhor comentou que a natureza faz o ser humano um projeto de vida, né? Aí tem aquele caminho a percorrer. Se ele passar a se conhecer, o senhor disse também que muda, né? Com méritos esse caminho, tudo. Aí a pergunta é, inclui também o prolongamento dos anos de vida? Ou se a natureza faz o ser humano com 70 anos, por exemplo, ele é destruído? Se você tem uma durabilidade de vida para viver 90 anos, pela natureza, mas você se ligar à energia racional, isso aí vai prolongar. Porque você, sua vida, está ligada. E outra, a matéria vai encontrar dificuldade de se destruir. Porque o seu corpo está sendo controlado pela glândula pineal. E a glândula pineal começa a produzir um hormônio racional. E esse hormônio racional começa a colocar ordem nas coisas. Aí começa a controlar todas as outras glândulas do nosso corpo. Tireoide, paratireoide, glândula renal, pâncreas, tudo isso aí. O hormônio racional controla. Aí é prolongado os anos de vida da pessoa. Porque as impurezas do corpo têm dificuldade de destruir. Porque está ligado a uma energia, mas vai destruir. Mas vai só prolongar. E você, sua vida, está ligada à vida eterna. Aí você não sente dor, nem nada. Mas você sabe que o seu estado natural é planície. Você tem que botar essa planície, isso ligado. Mas aí você está vendo. Não está sofrendo nem nada. Aí depois que for planície, é feito um habitante. Por exemplo, o racional superior pega a planície, que é a massa cósmica, faz um habitante do mundo racional e dá vida para ele. Mas nunca mais ele se acaba. Nós era a planície puramente perfeita, e ainda ia ser um habitante. Aí quando esse habitante ficou em cima, a planície desceu. Lá embaixo se transformou, foi piorando e transformou. Aí no projeto de vida o pai fez uma vida que tivesse condições de se entender. E outra forma, fora do seu estado natural. Aí pegou cada habitante que já é uma vida, encaixou num aparelho. Aí o aparelho ficou sendo um habitante. Ligado à energia racional por causa do raciocínio. Mas não ligado, mas é uma energia racional. Ganhou o raciocínio. Quer dizer, ganhou uma energia racional. Aí foi vivendo. Quer dizer, mas é uma planície, só que uma planície fora do seu estado natural. Agora, quando tudo isso acabar, servir de exemplo, aí nunca mais isso vai acontecer. Aí é um mundo de corpo de energia, tudo limpo e perfeito. Não existe deformação, não existe barulho, não existe ruído. É um mundo puro, limpo, perfeito, silencioso. Essa é que é a vida. Aí quando você for um habitante, você vai saber para que você foi feito. Lá. Não aqui. Aqui você nasce, não sabe para quê, nem para por quê, e vai vivendo e sofrendo e reclamando. Aí criaram que Deus fez o mundo, colocou o homem para tomar conta. Aí criaram as histórias, você vai vivendo, mas você não comporta, porque você sofre.
Um mortal não pode dizer que é feliz. É que eu sou feliz, mas um mortal não pode dizer isso, que ele não é. Cada dia que se passa, mais um passo para a morte. Aí ele vê que ele está condenado a morrer. Aí não pode ser feliz. Aí faz a confusão de felicidade com os momentos de alegria que são precisos e necessários para animar o animal no mal. João, você acabou de falar agora que quando for um habitante do mundo racional, né, sabe por que foi feito, né? Lá no mundo racional. Mas então, analisando isso, os habitantes que entrou pela parte da planície, não estavam prontos para ir para a floresta, eles não só usaram a liberdade, eles também renegaram o objetivo que a nação superior fez eles. Seria isso? Então, só faltava o seguinte, só faltava falar para ele para não desobedecer. E se desobedecer, a consequência é isso aqui. Como não tem deformação, não tem sofrimento, não tem nada, eles não sabiam o que é. Mas quando eles nascem, quando ele é feito, eles sabem para que ele foi e o que ele tem que fazer. Então o mundo racional é o primeiro mundo, aí tem o segundo e o terceiro. Ele tem que sair do primeiro, fazendo uso da liberdade, e para o segundo ou o terceiro, mas tudo racional, tudo público e perfeito. E aqui, a planície, que é a massa cósmica, que faz ele. De onde vem essa planície? Quando você está lá, você sabe de onde vem essa planície, que é feito dele. Mas é pura lei perfeita. Aí ele sai daqui e fica em cima da planície. Aí foi falado que não. Mas por que a planície transformou? Porque não estava pronto. Mas por que não estava pronto? Porque não estava na hora de fazer habitante. Porque quando está fazendo habitante, eles estão vendo. Tá? Aí ficou lá em cima. Sai daí. Não está pronto. Mas isso aí são linguagens. Já está aqui para a gente entender como que é isso aqui. E eles continuaram fazendo uso da liberdade. Como vou esperar a hora. Planície descer. Então não tem como ele falar, vão sofrer, vão ir, só Deus que sabia. Mas tem que mostrar. É igual aqui nós. Eu falo uma coisa, tem que mostrar. Deixa você entender. Você fala na prática, mas tem que fala na teoria, mas na prática é outra coisa. Então, né? Então eles sabiam assim, ó. Agora quando todo mundo voltar, aí já sabe o que acontece, aí pronto. Sai daí, já sai. João, uma pergunta absurda. Como é que o racional superior sabia que ia dar isso aqui? Porque ele é o habitante. Máximo. Mas como é que ele sabia que ia dar isso aqui? Mas não tem como explicar isso. Pois é. Primeiro, quando você vai chegar lá no mundo racional, o mundo racional é uma firmeza própria, mas tem a causa. Primeiro você tem chegando lá em cima, porque aí você vai saber o que é pureza. Não existe pureza na matéria. Aqui no espaço tem coisa que não existe na matéria. Quando você tiver evidência, você sabe que são essas coisas. Mas não tem nem como explicar o que está no espaço, que é deformação. Que o ser humano nem vê nem sente. E é deformado, está lá. Tem uma causa, a transformação. Virou aquilo dali. Aí não tem, quanto mais o mundo racional. E mais o habitante máximo, que é ele. Que é a primeira vez que ele fez isso, né? Que esse projeto é único. Como ele chamava a atenção dos habitantes, eles obedeciam, aí ele já foi bolando para a gente entender. Já foi bolando um projeto de vida que, caso ele desobedeça, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer tudo isso aqui. Aí ele organizou uma deformação, ele organizou uma bagunça. Ia virar uma bagunça, mas uma bagunça organizada por ele. Para ir tudo adequadamente naquelas datas que ele projetou. Porque pela nossa rudeza aqui de baixo, a gente só pode falar para uma criança assim, não bota a mão na tomada que você vai tomar choque. A gente sabe que vai tomar o choque. Então, assim, a gente já passou por aquilo ou viu alguém passar por aquilo. Então, quando você estiver lá, que você souber a causa do mundo racional, mas para o ser humano, você tem que falar assim.
mundo racional é uma firmeza própria, natural por ser racional. Pronto, não tem como explicar lá em cima, porque o ser humano não entende, não tem como entender. E o pensamento foi feito só para você entender as coisas da matéria. Malmente. Mal é má as coisas da matéria. E não as coisas invisíveis. Tá muito assim. E as coisas naturais mesmo, que é lá no mundo racional. A origem. Agora, quando você for um habitante, aí sim. Aí você tem condições de entender quem fez o racional superior. Porque não há efeito sem causa. Aqui embaixo é a causa da causa da causa da causa da causa, a origem da causa, a base da origem da causa da causa da Até chegar na meta final, que é o mundo racional. Aí sim, tem uma causa do racional superior. Aí a vida lá. É o mundo racional, o primeiro mundo. O segundo mundo, o terceiro mundo. Aqui não é mundo. Aqui foi uma coisa que aconteceu. Um acidente. Aí o pai fala primeiro mundo, segundo mundo. Porque a gente está acostumado a chamar isso aqui de mundo. Mas não é mundo, é um mundíssimo. Aí tem que voltar para o primeiro mundo. Que é o mundo racional. Para entender lá em cima. E você vê um habitante do astral inferior, que nem é matéria, nem é energia, nem é nada, mas fala energia para entender. Energia é deformação. Você diz, puxa vida, porque ele só perdeu virtude e passou por uma transformação. Virou um habitante do astral inferior. Uma transformação só. Ele perdeu todas as virtudes, mas não se extinguiram em cima da planície. Em cima da planície já estava cheio. E depois tem aquele que veio só acompanhando a deformação. Podia ter ficado no mundo racional, mas ele veio acompanhando. Se eles tivessem ficado lá, só isso aqui já dava para explicar o que é. Veio acompanhando a deformação. Ele desobedeceu também. Mesmo vendo esses que desceram. Aí dava para ele frear e ficar ali, mas eles resolveram, fazendo uso da liberdade. Lá não tem proibição. A gente usa nosso método aqui. Nosso método aqui é desobedecer paulada. Aí o cara aprende através da paulada. Nós viemos aqui eternidades aí, morrendo, nascendo. Esse mesmo ser, o habitante do mundo racional, em nós. Aí a gente estudando o conhecimento de cultura racional, esse desenvolvimento do raciocínio, o pai sempre fala do ser humano, a condição nossa de atrasado, de rudez, de bruto. Na verdade, é o conhecimento racional, do mundo racional. Esse habitante é do mundo racional. Ele vem nascendo e morrendo junto com esse aparelho. Ele é o mesmo. Só que ele não morre. Ele não morre, sim, mas vem no mesmo, nas transformações no mesmo barco. Quem é rude nesse momento? Nós, o habitante. Não, o habitante não. O habitante, porque ele está cumprindo a materialização de máquina do raciocínio. Ele já desobedeceu uma vez. Então agora ele não pode fazer nada. Agora ele está pertinho de você, porque ele está dentro da gente. A ligação é a leitura. O L de ligação é a leitura. Você pega no livro, começa ali a energia racional, e lava, e banha e mexe com as células paradas dele. Então faz a ligação com ele. Então ele sabe que ele só pode entrar em contato com você depois de estar pronto. Então ele não é rude, rude é nós, porque é a matéria. Quando você transforma, nasce de novo, você não sabe nada, você tem que aprender tudo do zero de novo. De novo, aí é a mesma energia que passou por uma transformação, virou energia, voltou para a matéria, novo corpo, mas a mesma energia, começa a formar os novos órgãos, aí depois dele pronto, tem que aprender tudo de novo. E por a pessoa ser um corpo de matéria, é um magnetismo.
Então a pessoa já nasce com o mal. Aí você vai aprender as coisas boas. As coisas ruins, para você aprender, você já nasce com isso. Porque a matéria é mal. Só em ser um corpo de matéria já é mal. Tudo que é matéria é mal. Quanto mais você se apega à matéria, mais você se apega ao mal. Quanto mais você se baseia pela matéria, mais você está se baseando no mal. O resultado é um mal maior nas classes inferiores. Agora, se você está nessa vida, está tendo entendimento do que é cultura racional e sabe que o dia que você sair daqui é voltar, não, você vai levando só para ter aquele conforto relativo à sua necessidade. Isso é o que interessa para nós. E a melhor coisa, quem está com ele na mão é a morte. Porque você vai para melhor. Não é você suicidar, não. Você suicidar, você vai para as classes inferiores, vai para pior. É aquela morte natural. Chegou a hora, pronto. Então é para não ficar com medo da morte, que a melhor coisa para quem está fora do mundo racional é a morte. Então, essa aí que é a barreira, João, para o estudante pegar a evidência? Porque todo mundo tem medo da morte. Todo estudante que a gente fala, ninguém quer morrer. Pois é, porque você só tem teoria, você não tem prática. Pois é. Mas quando você vê a prática... Seria essa uma das barreiras? Aí você vê que é uma transformação de uma vida ruim para uma melhor. Você está vendo? É porque a partir do momento que o cara fala assim, não quero mais essa vida, quero outra, o cara começa a mudar, não é? Começa a vencer Então, coisas que começa a desprender da matéria. A natureza destrói 1000 pessoas num terremoto, ela destrói. Aquele povo destruiu de uma forma atrasada, mas vai nascer de uma forma mais adiantada, até para pegar no conhecimento. E você vê isso aí na prática. João, discordando um pouquinho do que você veio estar falando, acho que isso é o temor de todo estudante. Acho que não. Acho que na medida que a gente aprende, né? Aqui com você, está aprendendo com o racional superior no livro, eu estava conversando com o Alto e o Juarez, que quando você diz aí que o melhor é para quem está cobrindo uma transformação, realmente é. Por quê? Se a gente se ligar, vamos colocar nessa situação, nós vamos ficar o que hoje é o raciocínio, os habitantes que estão indo materializados. Ou seja, ele sabe tudo, vê tudo, mas não pode voltar. Porque ele vai ter que ficar mais aí 100, 200, 300, 400 anos, quanto for preciso. Não vai sofrer, como você disse, mas ele não pode voltar. Então é isso, por essa análise, ele vai continuar. Assim, aí se transformar, o na mão volta todo mundo. Mas assim, de forma natural. Agora, se provocar, desce de braço, aí não adiantou nada. Se nadou e correu na praia. Então, nesse sentido que eu digo que se a gente se ligar, é bom também. Mas... agora, quando você se ligar à energia racional, que esse habitante é desmaterializado, com o aparelho vivo, aí ele pode voltar. Sim. Daí, quando eu falo o melhor, é o aparelho, né? O aparelho. Quando você diz aí que o melhor é transformar o dedo na mão, é o aparelho. Não é porque o... Sim, o dedo na mão. Quando você chegar lá no 194, vai falar disso aí. Aí você olha assim, você lê ali, tem coisa ali que você não concorda porque é morte. Nesse caso, João. Porque a maioria dos estudantes vem procurar solução para as doenças, não vem procurar morte. Aí ele fala, veja a morte. Aí ele fala, muita organização racional transportando energia. Quer dizer, ele já falou lá o significado da morte, da palavra morte. Aí você nem tá aí, você só viu morte lá, não, credo, fui, Você nem prestou atenção no que ele está falando. Nesse caso que o fulano está falando aí, pegando a conta dele, quer dizer, a pessoa imunizada vai demorar muito mais para chegar no mundo racional do que morreu com o livro na mão.
Se o quê? Chegar no mundo racional. Um imunizado, por exemplo, liga-se o mundo racional, triplica-se o exame de vida. Eu morro com o livro na mão. Eu vou chegar muito mais rápido ao mundo racional do que esse livro. Sim, mais rápido. Porque não tem como você nascer, porque o que faz você nascer aqui são suas partículas. Suas partículas que faz você nascer na matéria. Mas existe a luz racional, que é a imunização racional. É um foco de luz da parte racional. A missão dessa luz é apanhar nossas partículas. Veja bem, partícula, não é fluido. Apanhar nossas partículas para levar para a planície. Então, o nosso mundo de origem é a planície. Não. Aí ela fica lá apanhando. Se você morrer por qualquer motivo que ela sabe tudo, automaticamente ela pega a última e já leva lá. Não tem como se nascer. Nem que a natureza queira fazer se nascer, mas não tem como. Se é atraída lá para cima. Aí você vai passar pelo processo de transformação, só que você não está vendo nada. Ele não está vendo nada. Pode passar lá o tanto que for. Quando você acordar, está com energia. Quando você acordar, você está com energia. Aí essa energia está sendo atraída, puxada, imada, um imã, puxando você para a planície racional. Aí você vai estar lá. Mas você vai fazer o reconhecimento de todas as vidas que você já passou. Mas é legal, você conversando, é legal. Porque você sabe, vida passada, você, como você era. Aí você está vendo lá aquele filme, você. Vendo você, seu pai, sua mãe, seus detalhes, como que você morreu, como que você está ali. Os melhoramentos. É, você vê tudo e acompanha desde que você nasceu até quando você morreu. Mas é legal esse filme. Vamos pro outro. Aí vai pro outro antes desse. Aí você vai vendo tudo isso aí. Aí você ri com a atrapalhação. Por que nessa vida aqui você, por exemplo, nessa vida aqui você está assim, consequência dessa, você plantou nessa, porque foi conta da natureza. E a natureza está explicando, tá vendo por que você está assim? Porque nessa vida você fez isso, olha aqui, o que você fez. Olha aquilo que você fez. Merece, isso aí merece. Só que você não sente mais nada, você está vendo. Aí você passa por tudo isso aí, reconhecendo tudo, e depois você reconheceu tudo agora, vambora. Planície racional. Aí você vai ser a massa cósmica para ser um habitante. Só que você, assim que você chegar lá, virar uma massa cósmica, o racional escuro vai pegar, fazer um habitante e dar a vida pronta. Agora, se você já ganhar a vida aqui embaixo, aí não precisa fazer esse reconhecimento aí, não. Porque daqui de baixo você se liga e já sabe. O senhor fala da vida, ele tem a vivência racional. Não, nesses casos da pessoa morrer sem o Jorge está falando. A pessoa morrer, ele não está em funcionamento ainda. Mas eu falo assim, o estudante ele tem a vivência racional, sem se transformar, ele consegue ver esse. Não. Quando você se ligar, nós estamos estudando. Em vida. Você se ligou à energia racional, você passa a raciocinar. Aí daqui de baixo você vê o mundo racional, você vê a planície, você vê tudo, porque você já está raciocinando, já está ligado à energia racional. Então você já é um racional. E o racional ele é consciente. Mas você já não é mais aparelho racional, você é um racional. Aí você está ligado à energia racional, está vendo, o seu habitante já foi. Isso é o que é o nosso objetivo. Agora, se você está estudando, ainda no caso sua mãe, por exemplo, você já, sua mãe não estava com o raciocínio desenvolvido, em funcionamento. Mas o raciocínio dela estava desenvolvido, prontinho, esperando ela entrar em funcionamento. Assim que ela transformou, a imunização já levou a planície dela, a partícula dela, aí nasce mais. Aí sim, ela vai passar por esse processo. E depois de virar energia, fazer o reconhecimento. Olha lá o guri, olha lá aquele, isso aqui, deu um trabalho. Ele já chegou primeiro, né? Aí as outras vidas. João, essa noção de presente, passado e futuro ao mesmo tempo, no mundo racional também é assim, quando a gente chegar lá, a gente vai entender o mundo racional no começo e o mundo racional como está hoje.
até você voltar. Estou falando nesse caso. Isso, não, já lá em cima já. Não, quando você estiver lá em cima, você é um habitante. Tá, aí você entende presente, passado e futuro do mundo racional também? Quem está lá? É. Quem está lá já vê. Não, lá em cima, o mundo racional. Presente, passado e futuro do mundo racional. Daqui de baixo não, daqui de baixo. Sim, quando você for um habitante, você sabe tudo. Tanto do princípio, sim, do primeiro, segundo e terceiro mundo. E sabe o que é vida. Lá você vai saber o que é vida. Agora aqui, a vida daqui de baixo é que você não sabe. Quando está lá, vida, incapaz de definir a verdade. A palavra vida. Mas essa vida daqui. Incapaz de definir a verdade. Porque é uma vida, é uma centelha de vida que não é vida. Acende, está vivendo. Apagou, morreu. Acende o rosário da vida. Mas lá você vai se ver a vida verdadeira. Aí você, quando ganha, nunca mais se acaba. Aí que você vai ver. E a vida é lá. Não é vida. O senhor vendo o sofrimento de tudo e de todos, chega a sofrer alguma lapidação? Não. Você entra no código de entendimento de algum bicho que está sofrendo para entender. Aí você vê como sofre. Aí você já pula fora. Só um pouquinho, só para você ver como que é, né? Só para você sentir o drama. Aí você sai fora, aí você sofre demais. As pedras, vegetal. Aí você entra no código de entendimento do vegetal. Você vai andando, pisando no capim, né? Você começa a sentir que eles estão sentindo. Aí você, outro. E você vai pisando em cima dele, a lapidação dele. Eles estão vendo que você está vindo. Não pode correr. Está preso no chão, com um carro em cima, passa por cima dele, trator, aquele pneuzão. Né? Você vai lá e defende em cima dele. Sofre pra caramba. Eu não sei se vou mudar o assunto, mas eu queria perguntar uma coisa. No dos DVDs apareceu aquele painel em cima da casa da cidade. Eu achei muito lindo. Quando o senhor começou a comentar, o senhor não deu sequência porque alguém parece que interrompeu e eu queria que o senhor falasse daquela coisa. Painel? Qual? Esse painel luminoso que apareceu no DVD 66, que apareceu os habitantes, no fundo, que é bem grande assim. Como as fotos que foram tiradas em cima da casa da Cira. Ele filmou lá e apareceu umas luzes verdes. Depois apareceu os habitantes. Então, tem os habitantes do mundo racional que eles estão patentes em todo lugar. Quando há necessidade, ele aparece e fica lá para todo mundo ver. Eles são os habitantes do mundo racional. Estão aí no firmamento, fazendo a divulgação da fase racional. E tem os habitantes do astral terra, os habitantes do espaço, e também ele toma essas formas. Mas eles estão na linha racional, mostrando, estão trabalhando na fase. Mas o senhor comentou sobre aquilo, porque o senhor falou assim, aquele painel que apareceu, todos nós estamos salvos, a gente está com um maior tesouro na mão e não entende. O senhor começou a comentar isso, eu esperei o senhor dar sequência, mas alguém comentou alguma coisa e cortou aquilo. Então fica para depois. Tinha um cientista lá no passado, em 1900 e pouquinho, estava fazendo experiência com os cachorros. Tirando a cabeça do cachorro e botando em outro. Os bichos ficavam vivos. Aí semana passada passou na Record refalando transplante de cabeça. Aí o cara estava na cadeira de roda, tá todo paralítico, cheio de problema, deformado, e o cientista quer pegar a cabeça dele que está perfeita e botar no corpo de outro. Você pode falar sobre isso? Para ver se vinga. Para ver se vinga. É porque o lugar que controla você é a natureza, né? O ser humano não sabe nem por que o outro está assim. Por que ele é assim? Vida passada, né? Vida passada ele existe nessa vida está assim. Aí você, como você está vivendo nessa vida, você vê lá aquela situação, puxa, fica lá, coitado, né, do cara. Assim, fulano que não teve sorte, né? Isso aí é vida, pagamento de vida. A natureza é cobrando e ela cobra mesmo.
Mas Nélio, na época do Nélio já fazia isso. Nélio pegava a cabeça de 2 caras vivos assim, cortava a cabeça de um, cortava a cabeça de outro e trocava. Fiava lá e arrumava direitinho, tá, para ver se o troço vingava e deixava num lugar lá. Eles iam ver 2, 3 dias depois, o troço estava pronto. É só ele cortou, já mandou o cara. Aí ele não tinha aquela tecnologia hoje que tem, né, para saber. Mas já que vai funcionar. A dívida vai funcionar. É o controle dela. Agora o ser humano fala, né? Ela pode deixar um tempo para lapidar os caras. Fazer essas experiências, mas é a monstruosidade. Mas já outro, já absurdo, coisa, como você vai. E Deus onde fica isso? Esse vai religioso, né? João, quando começou a maldade, a malícia no ser humano? A maldade? É, malícia, querer fazer mal. É só em a pessoa já ser um pouco de matéria já é mal. Não teve uma época assim que... Conforme foi o entendimento, criando esse entendimento, sabendo o que é certo e o que é errado, aí esse já foi verificando o que é, fazer mal, o que é fazer. Então a experiência da própria natureza. Então veio isso aí muito aqui. Contar realmente quando começou é o início da matéria. E a matéria já é mal. Quando se fala de morte, de transformação, se entende de transformação da matéria no estado natural. Mas na prática hoje a gente já percebe o seguinte, dá para se entender que tem 2 transformações. Quando a pessoa começa a desenvolver o raciocínio, ela automaticamente já tem uma transformação natural da natureza devido à imunização racional. Está melhor. Está melhor. Então, o corpo e matéria, na verdade, ele já começa a transformar nesse ponto, né? Porque o pai, em determinados pontos do livro, ele fala assim, você não viu o quanto você já mudou? Você não viu o tanto que você já se transformou? Ele fala muito isso no livro. Porque a vida da matéria é uma vida em transformação. Isso. Agora, transformar pode ser para melhor ou para pior. Então, quando a gente vai estudando, automaticamente a imunização vai acontecendo. Sim, porque a imunização é a luz racional ponhando sobre pastilha. Você pega no livro e começa a ler, ela já pega uma pastilha sua. Você vai lendo. Um tempo ela pega a segunda. Um tempo ela pega a terceira. Aí se você parar de ler, parou de ler. Se ficar uns 15 dias sem ler, ela já devolve. Aí se você voltou a ler, ela pega o que ela já tinha pegado, ela segura. Então, nesse caso, por exemplo, ela pegou as partículas, 1, 2, 3, 4, automaticamente isso já cria um efeito natural no corpo e matéria. Sim, porque você já está no caminho certo. Entendeu? Só tem paciência. E é onde os micróbios já começam a ter dificuldade em transformar. Só em pegar uma partícula você já vai melhorar. Aí você começa a ler, mas aí você tem que ter persistência. Então você começa a ler, lê um dia, passa uma semana sem ler, aí lê de novo, não, aí demora a pegar. Mas todo dia você lê, terminou um livro, passou por outro, aí ela vai pegar outro, e assim vai. Então, para chegar no estágio de não ter medo da morte, ele tem que estar pronto. A cultura dele, na realidade, de matéria, tem que ter muito modificada já tem que ter um estado consciente de matéria. Certo? E a própria transformação, sempre está melhor, quando eles iniciaram, quando eles começaram a falar, discutir, eles, a lei de Lavoisier, né? Lavoisier. Mas não é a lei de Lavoisier, é a lei da natureza mesmo. Lavoisier foi só o instrumento ligado pela natureza para divulgar a frase. A matéria que se transforma. E não é morte, é a transformação. Aí quando criou a palavra morte, aí com base nas histórias,
vai para o inferno, vai piorou, porque o mais amedrontou mais vai o ser humano, com medo da morte. Mas é bem, sempre é para melhor. A morte é só para justificar o encerramento de uma vida para transformar em outra. A palavra morte. Tem até uma pergunta que a pessoa faz, mas existe vida após a morte, né? Tem essa pergunta. Aí o pai mesmo responde, existe, porque tudo se transforma em corpo de vida e em classe inferior. Transforma no corpo de vida, a pessoa morre. O corpo começa a transformar em micróbio. Esse micróbio é vida. Uma vida minúscula, mas é vida. De micróbio transforma em vírus invisível, é vida. Aí os vírus invisíveis transformam em vírus invisível. Mais vida. Não acaba, não. A vida transforma em outra. Aí esses vírus invisíveis se transformam em vírus energéticos. Vida. Aí de vírus energético transforma em energia. São energia, que é o que a gente conhece. A gente faz a comparação, quando fala em energia elétrica. Né? Você vê o fio, mas não vê a energia, mas está passando, você sabe que tem. Aí você já se baseia por isso aí. Mas esses vírus energéticos é mais fino do que esse daí. Esse vírus aí são chamados de elétrico. Isso aí existe no ímã. É o ímã. O ímã é esse daí. Esse energia elétrica é o ímã. Aí eles começou a energia elétrica descobrir por causa do ímã. Começou lá no Japão. Japonês. Lá na Europa, né? Os japoneses que descobriram uma pedra preta que tem o poder de atrair o outro. É energia elétrica. E depois eles foram usando e viu que tinha energia elétrica e energia magnética. Tem o ímã elétrico e o ímã magnético. Aí dali que eles foram extraindo. Aí foi descobrindo energia elétrica. Uma comparação assim, bastante grotesca, mas ao mesmo tempo mais fácil para entender talvez. Por exemplo, a Terra, o mundo racional se transformou em tudo isso aqui. O mundo racional não, A planície racional é aquela que se estragou, transformou em tudo isso aqui, aquela parte. Como, por exemplo, uma rede de esgoto, ela vai se conduz aquilo para uma região, aquele mundaréu de tranqueira de esgoto, né? Aí tem que ser tratado. Ele tem vários tipos de matéria a ser separada. Por exemplo, a planície também, ela, no caso, ela se transformou em várias coisas. Como, por exemplo, o animal racional é o bicho mais monstruoso, mais destruidor até hoje. Tá? Então ele, digamos, fosse primeiro a retirar do meio, o mais estraga as coisas, né? Aí esse tratamento que o racional superior vem fazendo através da limpeza para retornar tudo ao estado natural é mais ou menos o tratamento disso, sim? É porque tudo tem que voltar a ser o que era, a planície nacional. E aí já é a segunda eternidade. E aos poucos vai saindo, vai separando. Aos poucos, mais ou menos isso aí. Agora, por exemplo, um esgoto, tem bastante coisa ali. Aí o ser humano vai purificar tudo ali. Pega aquela água de esgoto, vai purificar. Aí faz todo o tratamento para separar. Depois passa por outro processo, até ela ficar limpinha. Você olha lá, mas está contaminada. Ela ainda é matéria. A sua visão, você olha assim, tá. Aí você faz um produto para reagir para ver se tem mais uma contaminação, mas não reage, porque a água vai ser isso que é pureza. Aí você bebe, mas você fica com aquele. Mas não separou nada não. Então, mas aí ele tirou aí ficou a massa sólida para trás. Melhor pegar da chuva direto. Aí ficou a massa sólida. Mas é a coisa, você é para lapidar. Agora, quando você bebo lá e tal, e você se acostuma e não fica com aquilo, você até bebe. Mas quando você sabe que está contaminado. E esse flúor que tem na água, João, que é um veneno pra gente? É o flúor, ele é extraído de metal.
lá fora, tem que eles fazem com metal, eles têm que jogar fora. Se ele jogar fora, ele é multado. Aí arranjaram um jeito lá de colocar na água e nas coisas. Eles ainda dizem que é bom para combater cárie, combater doença dos ossos. Prejudica o ser humano. Se você for comprar uma pasta, pega a pasta sem fogo. Por isso que o senhor fala que nosso banho de piscina, né? Tipo assim, as piscinas do SESI, que é tudo clorado, tudo. O cara entra ali, fica 2, 3 horas ali dentro ali, ele está se contaminando com aquele fluxo, aquele cloro, aquela coisa toda. Fora os vírus e as doenças que estão ali. Piora com a luz do sol. A luz do sol batendo na água que tem fogo, piora. Piora lá. Tem um médico também falando, João, na internet, ele está falando que o sol, igual o senhor falou pra gente, o sol não faz mal. O que faz mal pra gente, o que a gente sente queimar na pele, é a nossa acidez do nosso corpo. Confere isso? Sim, porque o corpo já é um conjunto de ruína. Hoje a gente está sabendo da verdade, é a verdade. Não é uma coisa feita por Deus. Se fosse o ser humano fosse feito por Deus, era puro, limpo, perfeito, igual aos habitantes do mundo racional. Agora, foi um projeto feito por ele, na deformação. Senão, se ele não tivesse feito esse projeto, ele estava pior ainda. Então, pelo menos, quando ele faz vida na pureza, ele fez uma vida, né, menos coisa, mas ter condições de entender e voltar. Mas o ser humano é assim. Agora, o sol, ele só prejudica se for em excesso. Mas para evitar essa queimação que a gente sente na pele, essa acidez, como é que a gente pode combater ela? Proteção, por exemplo, um chapéu, um boné, uma proteção assim. Tipo assim, é importante se pegar um solzinho. Sim. É importante. Mas, tipo assim, em alimentação, vai diminuir a acidez do corpo, que está no corpo, que faz queimar a gente sente a queimação do sol na pele. Pepino é bom para isso. Agora, tem coisa que melhora, tem coisa que piora, mas infelizmente é assim. É mais engraçado, a gente come ele cascado, casca na fome, e fica indigesto. Aí tinha um restaurante no Maturão, a gente exportava ele com casca. Ele dizia que ficava digestivo. E a casca ajudava a ficar digestivo. Então é que eles comem com casca. Por causa da substância que tem lá. Mas tem muitos alimentos que tem isso, que é antibiótico, natural, mas é alimento. O ideal é você pegar e comer. Ele vai transformar naquela substância e vai combater qualquer coisa ruim na pessoa. É você comer. O intestino é uma massa para transformar os alimentos. Isso foi feito assim, projetado para ser feito assim. Inclusive eles explicavam o seguinte, quem corta aquela ponta dele, esfrega no outro para tirar leite, né? Aquele leite dele, do outro lado faz a mesma coisa, lava, depois cortava para comer com a casca. Você pega um pepino, um adequado umidificador e bebe, não é como comer. Não é como comer. Certo é comer. Porque se ele comer, ele vai ser misturado com outra substância que você já tem no seu organismo. Aí ele não vai fazer mal. Ele já está misturando com a substância que tem no seu organismo. Aí passa para o sangue. Quando passar para o sangue, não vai fazer mal. O que faz mal é se você já toma coisa que já entra direto para o sangue. Se você beber, já vai direto para o sangue. Virou líquido. Quando ele entra no intestino, ele passa o sangue, ele tem tipo uma raiúna entre pontos salientes e o líquido passa ali. Igual você tomar água, a água vai direto para o sangue. E a água é sangue. Aí você toma o pepino, ele vai direto para o sangue. Sem fazer digestão. Então o ideal é você comer ele, aquela substância do pepino vai ser misturada com uma que é produzida no seu organismo.
mistura e passa por sangue na copa certa, que vai beneficiar você. Então, melhor comer. Deixa para beber só água. E quando você tomar um suco, tem que ser só de um. Uma fruta só. Uma fruta só. Esse negócio de misturar não é bom. Faz mal. Acho que uma. Agora, se você mistura, mas tomar um pouquinho, ainda seu organismo ainda se livra. Mas se você tomar um copo. Então, sem contar que tem uma fruta que elimina a ação da outra, né? Uma substância que elimina a ação da outra. Porque se você toma você pega o suco de uma fruta, bate no liquidificador, você tem que bater um suco. Aí você tomar e ele fizer mal, você sabe que para você não serve. Você elimina de sua mesa. Aí a pessoa mistura. Nós fizemos uma experiência e ó, aqui tem um. Como é que chama? Coquetel. Coquetel tem outro nome. Shakes, né? É o mix. Shake. Não, mas tem outro nome que eles falam lá que mistura. Faz um mix. Shake. Assim mistura vários chá. Clorofila. É. Aí você acha. Se você toma um chá para um tipo de doença que vai bem, então é só aquele chá. Não vários chá. Você toma vários chá já para conservar. Evitar. Não funciona. Não funciona. Tem que tratar um problema de cada vez. Cada vez. Mas em resumo, por exemplo, existe um descarte muito grande da casca de tudo que é fruta. Por exemplo, desde o pepino. É melhor comer com casca, banana, mamão, etc. Essas coisas assim. Por quê? Porque é melhor. Então, você só procura tirar sua semente. Sua semente. É. E cozinha com casca. A casca tem muita vitamina na casca. Tem a substância dentro, no talo dele lá. E tem outra na casca. Agora, geralmente eles colocam, como coloca agrotóxicos, essas coisas, veneno na casca, você tem que lavar ela. Uma maçã, por exemplo, você tem que lavar ela bem lavadinha para poder comer com a casca. Ou então, descasca ela e toma a maçã sem a casca. Vai já evitar de agrotóxico, porque esse troço engruda mesmo, o troço engruda. Às vezes mesmo você lavando ali com água oxigenada e tal, mas ainda fica algumas coisas. É melhor você pegar uma faca, descasca, bem fininha, tira a casca e coloca ela. A maçã, no caso da maçã. Porque a maçã tem uma substância que limpa as nossas artérias. Ela limpa colesterol, limpa coração. Aí quando ela junta com a uva também tem isso aí, mas a uva você pegar e comer. Se você fazer o suco de uva já não tem tanta eficácia como se pegar a uva e comer. Pega a uva e come. Só tira a semente. Mas já existe uva que nem tem semente. Aí é sem conteúdo. Você come, mastiga bem, porque a casca vai sair uma substância que vai para o organismo, que é bom, tem remédio. E a própria casca vai servir, vai dar volume às fezes. Aí dá volume às fezes. E quando sai, leva o que tiver lá. Porque ali no reto fica muito bichinho lá que transforma, né? Fica lá e depois dele pronto ali dentro do reto, ele é feito ali dentro do reto. Aí ele sai beliscando tudo que ele encontra. Aí sai beliscando, coceira aqui, coceira ali. E ele vai quando vem a fezes com volume, leva todo mundo lá para baixo, você fica ali. Porque assim como toda a rede de esgoto, lá na porta do reto você já explicou isso várias vezes para a gente, infelizmente. Você tem isso, por exemplo, até então aquele dia que, por exemplo, um briga, por exemplo, que é uma coisa comum, né? As pessoas subentendiam que era só através de comida, de alimentação. Nunca parava para analisar que ela era formada lá na porta do reto, né? É feito ali.
Então, o ano, ele tem um músculo, com o tempo ele perde aquela elasticidade. Então ali é só para sair. As mulheres têm que ter muito cuidado no movimento do papel higiênico. O movimento do papel higiênico tem que ser da frente para trás e não de trás para frente. De trás para frente traz muito esses bichinhos que entram ali, porque as portas são pertinho do outro. E a porta é aberta, é escancarada. Então aquele o próprio movimento do papel higiênico de trás para frente traz esse bicho. Aí ele entra no canal vaginal da mulher, ou então no outro canal que é a uretra, chega na bexiga e chega no rins. Por isso que dá essas infecções. O médico nem sabe o que é. A mulher é mais vulnerável por causa disso. E as portas são muito juntas. Então tem que ter muito cuidado no movimento do papel higiênico da mulher. Tem que ser da frente para trás. Agora o homem não, o homem já é mais distante. Então é bicho, o ser humano é bicho. É o que a gente estava falando, é uma bicheira, né? uma parasita alimentando um monte de parasita no próprio corpo. O ideal para a mulher é sempre lavar. Esse é o ideal. Lavou, mano. Tá novo. Você pode falar sobre o quiabo, por favor? Quiabo? É. O quiabo é ótimo. Ele é bom. Muito bom o quiabo. Só que a semente do quiabo não prejudica. Você pode até engolir. Adoro quiabo. Adoro ela. Entendi bastante. Por isso que eu tô. É porque é só essa semente que é dura, por exemplo, tipo gergelim, Melancia. Melancia é grande. Mas mesmo assim tem gole, né? Goiaba. Porque tem a emenda de um intestino no outro. Por exemplo, a curva, o ideal é assim, ó. Sem isso aqui. Mas o intestino ele emenda um no outro. Aí fica assim, ó. Aí engancha ali naquela. Aí fica um saquinho aqui. Esse aí que apodrece, que vem coisa de milho, pipoca, sai fora de pipoca. Esse negócio do milho e goiaba. Casca da amendoim também. É os que tem semente. Tudo cai ali e não sai. Mesmo que o intestino faça isso, cada vez que ele faz isso, empurra mais para dentro ainda. Se ele não fosse essa pontinha. Então essa pontinha é o apendicite. Chama apendicite. Agora tem uma função. Quando faz isso, ele precisa esparramar um pouquinho para lá o ar. Tem que fazer, tem que completar o ciclo dele. Então, tem a função de fazer isso. Mas é um saquinho que pode cair coisa ali dentro. E não sai. E não sai, porque quando ele está fazendo assim, é empurrar o ar, empurra lá para dentro. Porque o ser humano não tem suspiro. E a farinha de mandioca? Porque quando cheguei em São Paulo, Farinha não é bom. começar a gozar, comer a cara, eu não me nem a farinha, quase não tem farinha, mas tem muita gente que tem negócio de farinha. A comida fica boa e tal, mas fica seca. Vai dar trabalho para o intestino. O ideal é mais feijão do que arroz. Facilitar ele. Porque o intestino ele faz isso, mas ele não tem dente não. A não ser que você mastiga bem a comida lá em cima, na boca. Tora bem tudo que é próximo do dente. Né? Aí, Então, a pimenta. Eu tenho o costume de comer a pimenta dura, mas eu mastigo até bem a semente dela. Faz mal? vai, porque pimenta é veneno. É veneno? É. Não é bom não. É. Ah, pimenta de dedo, pimenta de... Não é bom. Eu como ela A única sem- pimenta que é bom não é pimenta, é o pimentão. Pimentão. Esse é ótimo.
Isso é ótimo. Para a saúde, o pimentão é ótimo. Mas a pimentinha, não. Bom saber. Eles vendem. Vem o livro dela, é veneno. Se você está acostumado, desacostuma. Vai hoje. Se não fez mal até agora, sai fora. Pimenta é veneno. É veneno. Quem tem um guarda sofre muito com pimenta. Pois é, mas é veneno. Pimenta, fogo, isso aí é veneno. Faz mal. Carambola. Carambola, mas é natural, mas mata. A natureza faz espinho. E o amendoim, viu? Amendoim é bom para a memória. Amendoim é bom, mas você tem que mastigar bem ele. Tem que virar pó. Por isso é Sem a mastigar casca mesmo. dele, né? Tira aquela casquinha Sem a vermelha. E mastiga é bom. E assim mesmo, tudo em pequena quantidade, porque isso aí é só complemento. Complemento. Não todo dia também. João, e a abobrinha verde, vi uma matéria que ela é campeã de absorção de agrotóxico. Você viu essa matéria, mas acho que tudo tem. Então, lava ela. Porque depois começou a inventar agrotóxico, eles põem tudo. Até no feijão eles põem. Por isso tem que lavar. Lavar. A não ser que você tenha condições e compra aqueles orgânicos, que é já selecionado, né? Que não usa. Mas aí é mais caro. Lavando dá tudo certo, eu vou lavar. Sim, lava ele. Ele lava que não é contaminado. Aí você vai lavar com água que tem flu. Aí você sai da média e entra da bosta.